Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu já o tinha visto outras vezes ali no ônibus e notava que ele me olhava assim com um certo interesse. Não vou negar que também me sentia meio atraída, até pelo modo como ele olhava para mim. No entanto, até aquele dia não tínhamos trocado nenhuma palavra. Normalmente, apesar dos olhares, ele ficava lá no canto dele e eu ali no meu. Um dia, no entanto, o ônibus quebrou na altura do aeroporto do Bacaxiri. Todo mundo desembarcou e ficamos ali esperando que outro ônibus passasse. E foi nesse dia que ele se aproximou. Puxa, que chato, né? Vão ter que esperar pelo menos uns 20, 25 minutos até passar outro ônibus. É verdade. Pior é que eu vou chegar atrasado no serviço. Pois é, eu também. Você trabalha onde? Falei onde eu trabalhava e começou o nosso primeiro bate-papo, vamos dizer assim. A gente se apresentou, ele se chamava Maicon, e olha, pelo menos para uma coisa serviu aquele ônibus ter quebrado, porque a gente acabou se aproximando por conta daquilo. Tivemos a nossa primeira conversa. Pelas tantas, inclusive, ele disse que há muitas semanas ele olhava para mim e tinha vontade de se aproximar, de saber mais coisas sobre a minha vida, pelo menos saber o meu nome. E ainda acrescentou: aliás, se desculpa a minha curiosidade, mas você é casada? Eu? Não, sou solteiro. E você? Eu também estou sozinho, mas já fui casado. Tenho inclusive 2 filhos com a minha ex-mulher, um menino e uma menininha. Bom, a verdade é que eu adorei ter conversado com ele, principalmente saber que ele estava sozinho. Fiquei com uma sensação tão boa dele, depois daquele nosso primeiro contato. Aliás, o tempo passou tão depressa que eu nem vi passar. Quando me dei conta, o outro ônibus já estava encostando ali do lado. Mesmo assim, continuamos a conversar enquanto seguíamos viagem. O fato é que eu passei aquele dia todo com a imagem desse rapaz na cabeça. Ele tinha um sorriso tão bonito, um jeitinho assim tão especial de se expressar, que, sei lá, me conquistou de algum modo. Nessas alturas, fazia mais de 3 anos que eu estava sozinha, que não conhecia uma pessoa que mexesse comigo. E a verdade é que o Maicon acabou fazendo alguma coisa acontecer em mim. Nos dias que se seguiram, por exemplo, sempre que a gente se via no ônibus, ele acenava, sorria e às vezes ficávamos até conversando ali durante o trajeto, até que numa dessas vezes ele perguntou se eu podia lhe passar o número do meu telefone para a gente poder conversar por mensagem. E foi desse modo que passamos a trocar mensagens pelo celular. Depois, também achamos um ao outro nas redes sociais, nos adicionamos e fomos nos tornando mais próximos a cada dia. Até que num sábado, como trabalhávamos só até meio-dia, tanto eu quanto ele me chamou para sair. Marcamos ali mesmo no terminal do Guadalupe. Olha, eu fiquei numa expectativa, numa ansiedade que não tinha tamanho. Porque, repito, fazia tanto tempo que eu não marcava um encontro com ninguém. Acho que já estava até meio desacostumada. Cheguei primeiro e fiquei ali esperando por ele. E quando o vi desembarcando do ônibus, meu coração quase veio na boca. Lembro que a gente saiu caminhando ali pelo centro, lado a lado, e dava para sentir aquele clima gostoso no ar. Uma coisa assim que só quem está apaixonado ou se apaixonando é que pode entender. Ali na Rua 15 tem uma lanchonete com mesa na calçada. E foi ali que paramos para tomar um refrigerante.
A gente começou a conversar, até que pelas tantas, ele olhou assim para mim em silêncio e de um jeito que me deixou até meio encabulada. Depois, falou que eu era linda. Sabe que você anda mexendo demais com a minha imaginação? Até que do modo mais inesperado possível, juro, eu não esperava, se aproximou e colou sua boca na minha. Ali mesmo, na frente de todo mundo, dos passantes, do pessoal que estava ali sentado perto. Se bem que naquele momento, a sensação que eu tive é de que só existíamos nós dois no mundo. Depois do beijo, ele continuou me olhando assim, daquele jeitinho todo especial. E foi um beijo que mexeu demais comigo. E depois daquele beijo, o fato é que tudo mudou entre a gente. No fim, ele me acompanhou até o terminal do Capão Raso e antes da despedida, ainda combinamos um novo encontro pro domingo. Ali eu estava me sentindo nas nuvens. Acho até que já estava apaixonada, porque há muito tempo não me sentia daquele jeito. O fato é que passamos um domingo tão bom, tão maravilhoso juntos. Tivemos, inclusive, a nossa primeira vez. E tudo foi lindo demais, do jeitinho que eu imaginei que seria. E se havia alguma coisa, alguma dúvida de que já estava mesmo perdida de amor, ela acabou caindo por terra. Meu Deus, como era bom encontrá-lo no ônibus depois que a gente se envolveu. Íamos o trajeto todo juntinhos, às vezes até abraçados. E no fim do dia, aquele que chegasse primeiro, era a nossa combinação, ao terminal do Guadalupe, ficava esperando pelo outro. Aí a gente se encontrava e ficava ali namorando durante o tempo que fosse necessário, para matar aquela nossa saudade, que na verdade parecia nunca acabar. Às vezes íamos até um hotelzinho ali mesmo, na região do centro, onde nos entregávamos no outro, como se não houvesse mais ninguém no mundo. Era sempre essa a sensação que eu tinha, de que éramos apenas nós dois. A verdade era uma só. Eu estava completamente apaixonada, vivendo um sonho, feliz da vida como há muito tempo não me sentia. E tudo ia bem, até que um domingo, liguei para ele por volta das 10 horas da manhã, queria ver se a gente ia se encontrar mais tarde. Então liguei. Até porque não tínhamos nos visto no sábado. Eu estava morrendo de saudade, só que por meu espanto, sabe, eu levei até um choque, porque não foi ele que atendeu, mas uma mulher. Olha, eu levei um susto tão grande, tão grande. Até me assustei quando escutei aquela voz. Alô? Quem tá falando? Alô? Juro, até pensei que tivesse ligado errado. Cheguei a dar uma olhadinha rápida assim na tela, só que não havia engano nenhum. Eu tinha ligado para o número certo. Eu queria falar com o Maicon. O Maicon tá tomando banho. Quem tá falando? Aqui é Jaqueline, namorada dele. E você quem é? Fez-se um silêncio mortal depois dessa frase. Até que dali a pouco, alguns segundos, pro meu espanto, a pessoa, fosse quem fosse, simplesmente desligou o telefone na minha cara. Meu coração disparou. Meu Deus, o que estava acontecendo afinal? Quem era aquela fulana que tinha atendido o celular pelo Maicon? E por que tinha desligado na minha cara daquele modo? Aliás, o que os dois estavam fazendo juntos numa hora daquelas? Não eram nem 10 horas da manhã ainda. Olha, ninguém queria imaginar como eu me senti. Eu fiquei atarantada.
Voltei a ligar, só que ninguém atendeu. Na verdade, liguei mais 2, 3, 4, 10 vezes. Liguei um monte, só que nada. Até que dali uns 15 minutos, ele finalmente retornou a ligação. Oi, Jaqueline, desculpa, eu estava no banho. Quem é essa mulher que está com você aí, Maicon? Por acaso, ela passou a noite aí na tua casa? Ele ficou em silêncio durante algum tempo. Até que falou: meu bem, não é nada disso que você está pensando. Foi a Fátima que atendeu. É que ela passou aqui em casa para deixar as crianças comigo, só isso. Ninguém dormiu aqui comigo. Fátima era sua ex-mulher. Só que sei lá, eu achei muito esquisita aquela história. Fiquei até pensando que sua ex-mulher tivesse dormido ali, na casa dele. Até porque era tão cedo. Apesar da minha cisma, no entanto, preferi dar um voto de confiança e acabei acreditando nele. O pior é que não ia dar pra gente se encontrar naquele domingo, porque ele ia ficar com os filhos o dia todo. Pelo menos foi o que ele falou. Fazer o quê? Fiquei triste, desanimada, porque estava com tanta saudade, já que a gente não tinha se visto no sábado. Aliás, não sei explicar, mas eu fiquei o tempo todo com o coração apertado, como se alguma coisa errada estivesse acontecendo. Tudo por conta da voz daquela mulher. Ele explicou, falou que ela não tinha dormido ali com ele, que tinha ido levar as crianças, mas sabe, tem coisa que você quer acreditar, mas um pouco mais tarde voltei a ligar para ele, só que ele não me atendeu. Pensei que pudesse estar ocupado com as crianças, que o celular não estivesse ali perto. Por isso, ele talvez não tivesse visto a ligação. O fato é que aquele aperto não me deixou em paz, nem por um segundo. Lembro que, à noitinha, lá pelas 7, 7:30, eu ali no quarto, assistindo televisão, de repente, meu celular apitou. Alguém tinha mandado uma mensagem para mim. E é claro que eu logo imaginei que fosse ele. Só que não. Aliás, era um número desconhecido. E a pessoa em questão tinha me mandado 3 fotos. E em todas as fotos aparecia o Maicon. E olha, dava para ver que ele estava assim num lugar cheio de gente. Parecia uma festa, um churrasco. Tinha inclusive 2 crianças perto dele, que eu logo reconheci como sendo seus filhos, até porque eu já tinha visto, ele já tinha me mostrado fotos das crianças. Mas a foto que mais me deixou sem saber o que pensar foi aquela última. Era uma selfie tirada por uma mulher que aparecia ao lado do meu namorado, de rostinho colado com ele. Olha, eu senti uma fisgada no peito. Até porque era muito claro que aquelas fotos tinham sido mandadas de caso pensado. E naquela terceira foto, ele tá ali, de rosto colado, com aquela mulher, os dois rindo, parecendo felizes. Meu coração acelerou. Quando eu vi aquela imagem, quem seria aquela mulher, meu Deus? Seria aquela Fátima, a ex-esposa dele. A pessoa que me mandou as imagens não escreveu nada, nenhuma linha. Só mandou as fotos. E ficou tudo por isso mesmo. Eu retornei a mensagem, perguntei de quem era aquele número, só que a pessoa visualizou, mas não respondeu. Eu fiquei vendo e revendo aquelas fotografias, me perguntando o motivo de tudo aquilo. O Maicon tinha dito que ia ficar em casa cuidando das crianças, só que, pelo visto, tinha ido a uma festa e, pelo jeito, acompanhado. Restava saber se aquela infeliz, aquela que estava ali a seu lado, na foto,
Era a mesma pessoa que tinha atendido o telefone, ou seja, sua ex-mulher. Só que, a troco de quê, meu Deus? Olha, eu tentei falar com ele um monte. Só que ele não atendia, não retornava nem as mensagens. Só eu sei como eu me senti. Não tive mais um segundo sequer de paz. E no dia seguinte, também acabamos nos desencontrando de manhã. Ele não pegou o mesmo ônibus que eu. De modo que somente no intervalo do almoço é que consegui falar com ele. Ele me ligou. E só pelo tom da sua voz, já senti que devia ter alguma coisa de errado. Oi, Jaqueline. Desculpa por ontem, viu? É que eu acabei saindo também e deixei o celular em casa carregando. Ah, você saiu? Será que eu posso saber onde que você foi? Então, lembra que eu falei que a Fátima ia deixar as crianças comigo? Ela tinha um aniversário para ir. E, enfim, no fim a gente acabou indo juntos. E eu e as crianças. Eu já estou sabendo. Inclusive, me mandaram até fotos de vocês no meu celular. Mandaram... Mas como assim? Que fotos? Quem mandou? Você quer que eu te diga quem mandou? Eu é que vou saber? Não sei. Era de um número desconhecido. Mas tô achando que tem um dedo da tua ex-mulher. O que está acontecendo, hein, Maico? Será que você pode me dizer? Ele não respondeu. Ficou mudo do outro lado da linha, até que limpou a garganta e falou aquela frase. Você não quer deixar pra gente terminar essa conversa depois que a gente se encontrar lá no Guadalupe? É que eu tô precisando voltar pro trabalho agora. Não sei, mas eu senti que tinha muita coisa errada naquela história. Seu tom de voz estava esquisito. Não era daquele jeito que ele costumava falar comigo. Olha, tanta coisa passou pela minha cabeça. Que ele não tivesse dormido em casa, que tivesse passado o sábado lá na casa da ex-mulher, que os dois tivessem ficado juntos, tido uma recaída. Por isso, ela tinha atendido o celular dele quando eu liguei de manhãzinha. Olha, eu me senti tão mal. Aquele aperto na garganta. Aquela vontade de chorar. Será que ele tinha se reconciliado com a ex? Era um pensamento absurdo, mas... Sim, porque, segundo ele mesmo tinha dito, já fazia quase um ano que estavam separados. Não havia a menor possibilidade de se acertarem. Só que, ao mesmo tempo, eles tinham 2 filhos. E a gente sabe o quanto que um filho pode mudar o pensamento de uma pessoa. Não tive mais nem um segundo de paz. Algo me dizia que eu não iria gostar nem um pouco daquela conversa de logo mais, quando a gente se encontrasse. Tanto que passei o dia todo angustiada. Juro. Imaginei que ele fosse terminar comigo. Dizer que tinha voltado para a ex-mulher. Só que, assim que nos encontramos, no terminal, ele me abraçou, me beijou, pediu desculpas pelo dia anterior. Olha, eu cheguei a chorar, porque, repito, imaginei que ele fosse botar um ponto final no nosso namoro. Mostrei as fotos que aquela pessoa tinha mandado. Ele reconheceu o número. Era mesmo da tal de Fátima. Chegou a dizer, inclusive, que sabia por que ela tinha feito aquilo. Mas falou que não tinha nada a ver. Que era para eu ficar tranquila, porque eles não tinham voltado. E também não havia acontecido nada entre eles. Falou, inclusive, que iria conversar com ela. Olha, eu fui para casa um pouco mais aliviada. Não muito mais, porque juro que pensei que estaria tudo acabado quando a gente se falasse. O problema foi que aquela infeliz não parou
de mandar mensagens para mim. Naquela mesma noite, por exemplo, eu já deitada, senti o celular vibrando ali do lado. Fui conferir e vi que era uma mensagem daquele mesmo número. Ela me xingando. Sua intrusa. Foi abrir a boca pro Michael, né? Só não pense você que eu vou deixar você ficar com ele. O Michael é meu. A gente tá junto de novo. Só pra você saber, ele tá dormindo aqui na minha casa desde a quinta-feira passada. Por que você não deixa a minha família em paz? Eu li aquilo e já senti o coração descompassado no peito. O detalhe foi que ela apagou imediatamente a mensagem assim que percebeu que eu tinha visualizado. E depois ainda mandou mais 2 fotos. E olha, só de ver aquelas fotos eu quase tive um ataque do coração, porque eram fotos do Michael deitado na cama. Ele só de cueca, o cobertor assim do lado, e dava para ver que tinha outro travesseiro ali. E o lençol estava amassado, o que significava que outra pessoa tinha estado ali deitada a seu lado. Olha, eu quase tive um ataque quando eu vi aquela foto. Pensei que fosse me dar um troço. Comecei a sentir até falta de ar. E do mesmo jeito que tinha feito com a mensagem, ela também apagou as fotos logo em seguida. Ou seja, só queria que eu visse aquilo, mas que não tivesse nenhuma prova para mostrar para o Michael. Apesar do horário, tentei ligar um monte para ele, só que ele não atendeu. Meu Deus, o que podia estar acontecendo? Será que ele estava mentindo para mim? Era o que parecia. Eu fiquei tão mal, tanto que não consegui mais pregar o olho a noite toda. O dia amanheceu e eu continuava ali olhando para o teto, pensando, me consumindo sem parar. Ele estava mentindo para mim. Que mais que eu podia pensar? Também não nos vimos de manhã no ônibus. Pelo jeito, ele não andava mesmo dormindo em casa. Nesse dia, acabei lhe dando o troco. Quando ele me ligou, fui eu que não atendi. E à noite, como eu já imaginava, foi ele que deixou o celular desligado. Provavelmente devia estar com ela, na casa daquele infame. Por isso desligou. Quer dizer, naquelas alturas, eu já nem tinha mais tanta certeza de que era mesmo apenas uma ex. Quem sabe tivessem mesmo reatado do jeito que ela tinha falado. Olha, ficou uma coisa tão ruim assim entre nós. No dia seguinte, a gente de novo não se viu de manhã. Nem nos falamos por telefone. Eu, inclusive, fiquei ali no terminal do Guadalupe esperando pra gente conversar. Mas todo o ônibus que encostava, não havia nenhum sinal dele. Acabei me cansando e indo embora. O coração despedaçado, porque pelo jeito, ele devia ter mesmo se acertado com aquela Fátima. E se havia alguma dúvida, naquela mesma noite, eu liguei para o número dela. Ela nunca tinha atendido. Só que dessa vez, estranhamente, atendeu. E já atendeu falando aquilo. O que é que você quer, hein, sua desocupada? Se ligou para saber do Michael, já vou te avisando, ele está no banho. E não adianta nem ligar para o celular dele. Escuta, até quando você vai ficar correndo atrás do meu marido, hein? Você está mentindo. Você está falando isso só para me fazer brigar com ele. Coitada. Mas você é uma coitada mesmo. Será que você não enxerga o que está na tua cara? Você está achando que eu estou mentindo? Então espera aí, que eu vou te provar. Ela falou aquilo. Ficou aquele silêncio assim durante algum tempo.
Até que voltei a ouvir a sua voz. Ela falando com outra pessoa. Como se fosse o Maicon. Maicon, você vai demorar muito aí nesse banheiro? Eu quero tomar banho também, amor. Nisso escutei aquela outra voz assim, meio abafada. Já tô saindo, amor. Tô terminando de me enxugar. Naquela hora eu esmoreci. Me deu uma tontura tão grande, tudo começou a girar assim diante de mim. Porque não havia mais dúvida. O som estava meio abafado, é verdade, mas pelo jeito, ele devia estar mesmo tomando banho, como ela tinha me dito. Aliás, logo ouvi a sua voz de novo. Tá satisfeita agora? Olha, eu vou te pedir pela última vez. Deixa meu marido em paz. A gente está junto de novo, viu? Pare de ficar correndo atrás dele feito uma cadela no cio. Só Deus sabe como eu me senti. E eu, em vez de desligar, ainda fiquei ali me humilhando, escutando as baixarias que aquela bruxa me falou. Chorei tanto depois, tanto, porque eu estava tão apaixonada. Se ele tivesse sido sincero comigo e me contado que realmente tinha voltado com ela, talvez não tivesse doído tanto. Quer dizer, doeria do mesmo jeito. Mas pelo menos ele teria sido sincero. Não teria me feito de palhaça. O que ele fez foi brincar com o meu sentimento. Depois, tivemos uma conversa e, diante das coisas que eu lhe falei, ele acabou assumindo que tinha mesmo voltado para ela. Pediu desculpas, disse que não queria me magoar. Eu gosto de você, Jaqueline. Eu voltei com a Fátima por causa das crianças, mas é de você que eu gosto. Por isso não te falei nada, eu não queria te perder. Era só o que me faltava. Aquela mesma conversinha de homem safado, que a gente está acostumado a ouvir. Tinha ficado com medo de me contar. Porque, mesmo tendo voltado para aquela infeliz, era de mim que ele gostava. Não queria se afastar. Ou seja, queria que eu continuasse sendo sua amante. Ele não chegou a dizer assim com todas as letras. Mas sabe, para bom entendedor, só que eu jamais me submeteria a um papel ridículo desses. Por isso decidi me afastar. Até porque era o único jeito de tentar esquecê-lo. Ele ainda correu um monte atrás de mim. Sabe, com as mesmas conversinhas de sempre, que me amava, que estava sofrendo de saudade, que era coisa de sempre, só que mesmo sofrendo eu não cedi. O pior de tudo é que o tempo passou e eu não consigo tirar esse homem do pensamento. Parece que a cada dia que passa, fica mais difícil. Por que tudo tem que ser assim, meu Deus? Por que colocar esse homem no meu caminho, sendo que já estava escrito que ele não seria meu? Se era só para sofrer, era só para chorar no fim. Por que me fazer experimentar essa felicidade, sendo que seria uma coisa passageira, sendo que era algo que não tinha vindo para ficar? Por que permitiste, Senhor, que eu me apaixonasse desse modo, se era para me tirar o homem que amo para todo sempre da minha presença, do meu coração?